Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 18. Eu quero usar a nova versão transformadora, pode ser? Então tá. Deuteronômio capítulo 8. Nós temos falado esses dias sobre o deserto. Antes de começar a virada do ano, o Natal, a gente vinha falando um pouquinho sobre o deserto, sobre as dificuldades, sobre os benefícios de passar pelo deserto. E porque todo mundo acha que o deserto é uma coisa ruim, né? Tá? Como é que está a sua vida? Estou num deserto, irmão. Está uma luta, irmão. Estou no deserto. E aí você tem que entender que o deserto é o lugar da pedagogia de Deus, irmão. O lugar é o deserto que Deus te leva para te provar. E agora, prova não é consequência. Prova é para você conhecer o favor de Deus. E se Deus não tirar você de um lugar de distrações, você nunca vai conhecer o favor de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. E o versículo 1 diz assim: obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhe dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os, pondo-os à prova, o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem os seus pais conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas nunca se gastaram e seus pés nunca incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisto: assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales, nas colinas, e uma terra de trigo, cevada, de vinhedo, de figueiras, de romanzeiras, com azeite e mel, uma terra onde há muitos alimentos e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido e se saciarem, lembre-se de louvar ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele vos deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhe dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas aonde morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e da terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso, assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Este lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los para o seu próprio bem. Humilhar para o seu próprio bem, provar para o seu próprio bem. Meu Deus, fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que com seus antepassados, como se vê no dia de hoje. Uma coisa, porém, eu lhes garanto:
Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os, curvando-se diante deles, certamente vocês serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer o Senhor, vosso Deus. Uau! Vocês ficaram tão quietos. Porque quando você lê um texto desse, você fica pensando, não, pastor, isso aí é Velho Testamento. Isso aí é sacerdócio levítico, nada a ver, nós vivemos na graça. Irmãos, Adão, o pecado de Adão nos tirou da vida plena com Deus. Mas a cruz, ela nos devolveu o acesso para a gente entrar. Amém? A cruz devolveu o acesso, a salvação é o acesso, mas não significa que você entrou pela cruz e você vai acessar aquilo que já é seu. Muitas pessoas aceitam Jesus, entram na salvação, mas elas não vivem a vida plena com Cristo. Por quê? Porque não vivem. Mas já estou salvo, está garantido. Não, querido, eu escutei até essa semana na internet uma coisa muito interessante de um americano que estava ministrando. Ele falou o seguinte, e eu concordo, que a única coisa que a salvação requer de você é arrependimento. A salvação só requer o arrependimento. Aí alguém diz, mas não é obediência? Não. A obediência, a salvação não requer, é o que ela produz depois que você entra. Porque se você entra na salvação, a salvação requer o que de você? Arrependimento. Mas ela produz o que? Produz obediência. Porque se ela não está produzindo obediência, significa uma vez que eu não me arrependi totalmente. Você está me entendendo? Estou conseguindo ser claro? Porque assim, se eu entrei na salvação, o que eu fiz para ser salvo? Nada. Pela graça de Deus eu fui salvo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele me salvou. Eu entrei, agora o que eu faço? Eu dou sinais da minha salvação. Como? Obedecendo. Então a salvação, ela não requer obediência, ela produz obediência. O que ela requer é arrependimento. Agora, uma pessoa que entrou na salvação e não obedece a Deus, se arrependeu? Não se arrependeu. É moda ser crente, virou moda. Então, irmãos, ao longo deste ano, como disse o pastor Jacques quando abriu essa reunião, é provável que o ciclo mudou, né? A gente sempre, quando chega final do ano, né? Este ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. A gente, pronto, mudou, né? A gente gastou pra caramba no Natal, esquece que a gente acha que janeiro não vai acontecer, então vai vir janeiro. Mas janeiro chega, e fevereiro também. Mas a gente sempre tem aquela sensação de mudança de ciclo. E eu também tenho essa sensação de mudança de ciclo. Então, ao longo deste ano, é provável que nós vamos ter que aprender a lidar com as tentações do diabo. Não vai mudar, vai ter tentações, vai ter perseguições. E também nós temos que aprender a lidar com a crueldade dos incrédulos. Porque, irmão, tem muita gente que não precisa nem do diabo para ser cruel. Eu acho que o diabo não entra nela, é ela que entra no diabo. É uma loucura, né? Porque isso também é semente do maligno. Tem crueldade, tem pessoas cruéis. Claro que a tentação do diabo é uma coisa, mas a crueldade dos homens, a Bíblia fala que isso seria assim. Agora, fala para mim, pessoas felizes perdem tempo falando mal dos outros? Pessoas felizes perdem tempo falando mal dos outros, irmãos? Perdem? Não, irmãos. Como disse o pastor Jacques quando abriu essa reunião, quem come de Cristo vive por Cristo, vive por esse amor.
O mal é coisa, falar mal, perseguir, é coisa de pessoas infelizes, pessoas frustradas, medíocres, invejosas. Agora, eu e você, nós falamos muito na primícia, eu aconselho você a entrar na internet e ouvir os 7 cultos. Você se torna escravo daquilo que você escolhe obedecer. O que é que você obedece? Você obedece a Deus? Você obedece o propósito de Deus? Ou você obedece só uma vida de prazer? Ou trabalho para ter prazer, né? Como eu vi um menininho falar na internet, até achei engraçadinho. Ele disse, eu malho para comer. Ele falou, menininho, eu malho é para comer, não é para ficar bonito, não. E realmente ele tinha razão, porque ele não era bonito. Mas amém. Querido, para que eu me tornei livre do pecado? Para que Jesus me tornou livre do pecado? Para ser escravo da justiça. Deus te tira de um lugar do reino das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, eu ouso dizer que o nosso objetivo com Cristo é ser escravo desse amor. E o amor, irmão, não se poupa, o amor poupa sempre o outro. Se eu sou alguém que anda em amor, eu sempre vou poupar o outro. Eu não vou me poupar. Isso é comum no casamento. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Porque se eu casei pensando na minha felicidade, eu vou entrar num casamento com uma mentalidade egoísta. Eu vou querer que o outro me sirva e ponto final. Eu quero servir o outro. Eu casei para fazer o outro feliz. Eu casei e casamento é renúncia. Não precisa levantar a mão porque o seu marido está aí, a sua esposa está aí também. Mas quem tem renunciado pelo outro? Quem quiser pode levantar as 2 mãos. Isso. E isso o deserto me ensina sobre isso. Deus tira o povo do Egito, leva para uma terra. Qual é a promessa da terra? Deus disse, eu vou tirar você daqui da escravidão, eu vou tirar você aqui do problema, eu vou tirar você daqui e eu vou levar você para cá. Essa terra aqui que eu tenho para vocês, ela mana leite, mana mel, terra boa, terra abençoada, terra que vai abençoar vocês. Essa terra aqui, ela tem muitas opções para vocês, mas esse é o problema. Quando você sai de um lugar e vai para um lugar de muitas opções, se você não tiver um curso de prioridade no deserto, você chega no lugar de muitas opções e você se perde. Então eu e você, antes de chegar no lugar de muitas opções, nós precisamos passar pelo lugar para aprender o que é prioridade. Por que Deus levou o povo para o deserto? Foi para sofrer, irmãos? Foi para sofrer? Não, sofrer, ele estava no Egito. Então não me diga que você está passando um deserto sofrendo. O deserto é para você conhecer o favor de Deus. O deserto é para você conhecer o favor de Deus. Ele está dizendo aqui, vocês lembram? Que eu levei vocês por 40 anos no deserto, eu humilhei, provei, deixei vocês ter fome. Para quê? Para depois dar um maná que vocês ainda não conhecem. Uma comida que vocês jamais comeram. Mas só qual é o problema? É que a pessoa está no deserto e ela está focada no sofrimento, ela está focada na prova, ela está focada na fome, ela não está focada naquilo que está por vir, o maná que ela ainda não conhece, uma coisa que ela nunca provou, um favor que ela nunca viu. Mas a gente fica, como é que está, irmão? Está uma luta. Como é que está, irmão? Está uma prova. Irmãos, sem o deserto, quando esse povo chegou aqui, eles tinham transformado esse lugar aqui no Egito. Então deixa eu te falar uma coisa. Sempre que Deus vai te levar para um lugar de muitas opções, você tem que fazer um cursinho no deserto. Por quê, pastor? Porque o deserto vai te ensinar o que é prioridade. Se você prosperar na vida sem entender o que é prosperidade, sem entender o que é prioridade, a tua prosperidade vai te matar. Eu vou repetir, se você prosperar na vida sem entender o que é prioridade, a tua prosperidade, a tua fama, o teu crescimento vai te matar. Amém, querido? E é por isso que nós não podemos entrar num ambiente de muitas opções sem aprender o que é prioridade. E eu tenho uma coisa pessoal, mas eu vou te ensinar. Uma coisa pessoal minha, Luiz Hermínio. Eu sempre, quando vou fazer alguma coisa, assim, principalmente quando envolve dinheiro,
que é uma coisa que os crentes precisam aprender, a lidar com dinheiro. Tem gente que tem dificuldade de lidar com a fartura. Por isso que o Senhor diz aqui no texto, Ele diz, ó, quando vocês prosperarem, estiverem fartos, seus filhos tiverem fartos, quando vocês construírem boas casas, tiverem bons carros, vocês tiverem herança, vocês tiverem bem, não esqueçam que foi o Senhor teu Deus que te deu esse poder para adquirir essa riqueza. Amém, irmão? Não esqueçam, não esqueçam. Eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre trabalho com 3 palavrinhas: prioridade, necessidade e desejo. Prioridade é prioridade, é o número 1. Agora também tem necessidade e também tem desejo. Explica isso, pastor. Eu vou explicar basicamente. Vamos lá. Nós temos um violão aqui que arrebenta a corda toda semana. Tem um violão aqui, o cara vai tocar o violão, arrebenta a corda. Então qual é a prioridade? Comprar corda nova. Tá, mas tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Comprar um violão novo. Mas tem um desejo. Qual é o desejo? É comprar um Martin. Custa $20 mil. O cara não tem nem o dinheiro da corda. Ele ainda não estabeleceu as suas prioridades, ele já quer entrar no desejo. Aí ele entra no desejo sem fazer o processo, chega aqui, ele se arrebenta e põe a culpa em Deus. E diz, Deus, por que Deus permitiu isso? Não é que Deus permitiu, amigo, você fez a conta errada. Prioridade é a corda, necessidade é um violão novo, porque esse violão está arrebentando corda toda semana. E o desejo é o Marte. Eu prefiro trabalhar com as prioridades e com as necessidades. E o desejo? O desejo, eu costumo fazer aquilo que está na Bíblia. Alegra-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitos crentes estão arrebentados na vida, porque eles pularam a prioridade e entraram no desejo. Gastaram dinheiro com o desejo. Deus quer. Qual é o problema você ter um desejo? Qual é o problema você querer uma coisa? É pecado você querer ser próspero? Não, se você não quiser o dinheiro, dá para mim que eu vou construir a igreja. Dá um amém aí, irmão. Cadê o menino que diz amém? Aleluia. Isso. Não, Deus não tem problema de te prosperar. Agora, para quê? Qual o objetivo? Apresenta as tuas razões para que eu te justifique. Entra comigo em juízo. Você quer prosperar? Para quê? Para ter mais. Ter mais? Para quê? O que você vai fazer quando tiver mais? Quando tiver mais Vida cristã não tem a ver só com você, querido. Vida cristã tem a ver com Deus através de você. Deus não tem problema de te prosperar. Deus não tem problema de te dar. Deus não tem problema de te ensinar. Mas por que Deus faz isso? Deus faz isso para te levantar como um aferidor de medida. Quando Deus dá não tem a ver com tem a ver com o todo. Quando Deus dá um modelo para uma cidade, quando Deus usa um ministério como modelo, não tem a ver com o ministério que é o melhor, não, tem a ver com aquilo se tornar um arquétipo, um protótipo de alguma coisa que Deus quer fazer para o todo. Então, se Deus está te prosperando, fique esperto. Isso não tem a ver só com você. Amém? Se Deus está te deixando famoso, isso não tem a ver só com você. Então, se você ler o texto que nós lemos 20 versículos. E eu divido esses 20 versículos em 4 fases, quatro etapas. Primeiro, o treinamento do começo, é do versículo de 1 a 5. Tem um treinamento. Lembra-te, olha, quantas vezes o Senhor diz lembra no texto? Lembra. Então, se eu fosse colocar um nome nessa mensagem, eu chamaria de o memorial do deserto. Para você nunca esquecer do deserto. Amém, irmãos? Então eu dividiria esses 20 versículos em 4 estágios. Primeiro, de 1 a 5, que é o treinamento do começo. Depois do versículo 6 a 11, que é a bênção do durante. Você lembra que ele disse, a terra tem figo, a terra tem videira, a terra tem romã, a terra tem leite, tem mel, tem cobre, tem ferro, está tudo na terra. A bênção, tem bênção, você vai prosperar. Então a bênção está ali.
Então tem o treinamento do começo, a bênção do durante, do versículo 12 ao 16 é o cuidado do depois. Pegou? Treina antes, desfruta durante e cuida depois. E o versículo 17 ao 20, eu botaria a tampa e diria, isso é um memorial eterno. Então você treina, desfruta, cuida e nunca esquece. Pegou? Pegou isso? Você é treinado por Deus. Pastor, mas o senhor quer dizer que eu vou ter que ser treinado de novo? Só é treinado de novo quem nunca passou na prova. Se você fizer a prova e não passar nela, você vai ter que ser treinado de novo. Mas se você já venceu essa prova, nessa aí você não vai passar mais. Você vai ser treinado em outras fases, em outras facetas da sua vida. Amém? Mas uma pessoa que está resolvida com dinheiro, ela não precisa mais passar naquela prova. Uma pessoa que foi resolvida no lar, no casamento, ela não passa mais naquela prova. Uma pessoa que foi resolvida na família, ela não passa mais aquela prova. Mas se ela não passar no teste, ela vai ter que fazer a prova de novo. Por isso que eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Porque Deus estava provando. Deus estava provando esse povo. Então o treinamento do começo tem que passar pelo deserto. É no deserto que o fogo queima. É onde Deus fala. E nós temos evitado o deserto. Por quê? Porque ele não oferece popularidade. Ele não oferece fama. Ele não oferece influência. O deserto não oferece conforto, Jackson. Não oferece sucesso. O deserto é eu e Deus e você. Eu tenho que depender de Deus. Não dá para cavar poço no deserto. Não dá para plantar nada no deserto. Não tem loja para comprar roupa. Não tem Havan no deserto. Você está me entendendo? O deserto não tem como você agir. Você se sentiu inútil. Talvez a maior dor do deserto é um sentimento de inutilidade. Porque você não consegue plantar, você não consegue colher, você não consegue regar, você não consegue cavar poços, você não consegue nem comprar roupa. Por isso que a roupa tinha que crescer junto, irmão. O deserto, a maior dor do deserto é a inutilidade que você tem. Que você olha para você e diz, cara, eu estou me sentindo inútil. Mas não é que você está se sentindo. É que na presença de Deus, eu não vou falar essa palavra não, fala você. A gente se sente inútil mesmo, porque a gente quer agradar a Deus, a gente quer comprar amor pelo serviço. A gente quer fazer algo para sentir alguém. A gente acha que Deus nos ama porque a gente está fazendo a obra. E Deus está dizendo, não, eu quero que você dê uma segurada para você entender como que é o meu amor. Ou você acha que você está comendo porque você está trabalhando para mim? Você é meu filho, cara. Filho é herdeiro, não é funcionário. E se todo mundo tivesse uma consciência de filho, fazia a obra de Deus com muito mais reverência, com muito mais honra, com muito mais princípios. Porque nós somos filhos, não somos servos inúteis, nós somos filhos. Filho é herdeiro. Amém? Amém? Glória a Jesus. Entretanto, o deserto é difícil. Não tem conforto, não tem sucesso, não tem popularidade, não tem fama. Mas o deserto oferece algo que você não acha em outro lugar. O que, pastor? É a comunhão com Deus sem distrações. No deserto não tem nada para ver, é a comunhão com Deus. E Deus está dizendo para aquele povo, lembra? Lembra que eu trouxe vocês para cá? Lembra que eu deixei vocês ter fome? Lembra que vocês passaram luta? Eu provei vocês, provei o caráter de vocês. Vocês lembram que eu provei? E depois eu dei um maná que vocês nunca comeram. Ou seja, ninguém na terra viu tanta coisa comigo como vocês. Vocês viram coisas tão sobrenaturais. Vocês viram a roupa dos seus filhos crescer no corpo. Vocês viram o sapato crescer no corpo. Vocês viram a comida cair do céu todo dia na mesa de vocês. Ah, meu Deus, a água, vocês olhavam, a pedra estava lá. A pedra estava lá, a pedra estava lá. Em todo lugar que eles paravam, a pedra estava ali, irmão. E a pedra era Cristo. E nós temos a tendência de ver o deserto como um lugar
que descreve para nós um período difícil e improdutivo nas nossas vidas, como uma estação temporária. Dias ruins são dias de deserto, e a gente só quer ficar ali até chegar à estação da bênção. Eu não digo, irmão, que a visão do deserto ela não está totalmente errada, porque para alguns personagens bíblicos você vai perceber que o deserto foi um período de preparação, mas o Senhor está te chamando em 2025, e eu vou repetir, não é uma vida de necessidade, Natan, não é uma vida de frustrações, é uma vida de abraçar um estilo de vida sem distrações. É você que vai para o deserto. Quem levou o povo para o deserto foi Deus. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. É Deus quem te leva para provar o teu coração. O Senhor está nos chamando. Agora, um chamado ao deserto não é um chamado ao isolamento, não é um chamado para abandono à família, não é um chamado para viver sem relacionamento. O chamado ao deserto é um chamado para viver uma vida dando lugar e tempo a Jesus sem qualquer distração. Qualquer distração, não pode. Se eu quero viver com Jesus, não tem distração que me tire dali. E quer saber de uma coisa? O Senhor está dizendo que Deus não quer me dar oportunidade. Deus quer te dar oportunidade. Irmão, eu vou falar uma coisa que vai te assustar. E não é motivação, não. Eu estou aqui para te empoderar. Pegou o Evangelho. Deus quer te dar. Deus quer te deixar famoso e conhecido e próspero. É não, pastor, Ele quer. Mas quanto mais Ele te deixar. Então o Senhor quer dizer que eu posso ser grande? Você tem que ser grande, mas só tem um caminho para ser grande. Quem quiser ser o maior, seja como o menor. Depois você lê aqui Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, falando de Jesus. E grande multidões vinham para ouvi-lo e para ser curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. A minha tradução, em outra versão, diz lugares desertos. É a mesma coisa. Deus quer fazer. A fama de Jesus corria. Eles procuravam Jesus, cadê? Jesus estava escondido, buscando o Pai. Jesus passava tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus aprendeu a servir as pessoas. Quem não serve pessoas é porque não passa tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus aprendeu. Jesus servia as pessoas durante o dia e passava as madrugadas com Deus. Aí você diz, e ele não dormia? Dormia na tempestade. Porque se você passa tempo com Deus, você aprende a servir pessoas e dorme em qualquer tempestade, você descansa nela. Você descansa nela, isso, exalta o nome de Jesus, porque é para lá que Jesus quer te levar. Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Isso requer uma mudança de mentalidade. Eu tenho que adotar novos valores, novos comportamentos. É um caminho totalmente diferente dessa cultura proeminente, irmão. É totalmente diferente. Eu não estou dizendo para você se fechar no quarto, jogar a chave fora. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você pode sim. Ah, meu Deus. Para de olhar para o deserto como um lugar a ser evitado. Porque se você olhar para o deserto como um lugar a ser evitado, você nunca vai conhecer o favor de Deus. Descubra o prazer de viver nesse ambiente, onde outras pessoas temem andar aqui. Abrace esse caminho de vida, de constante formação de caráter. É a presença de Deus. Pastor, mas que modelo eu tenho para viver no deserto? Que modelo? O Cristo vivo, irmãos. O próprio Jesus aprendeu lições importantes no deserto. Depois você lê Mateus capítulo 4. Primeiro, ele aprendeu sobre o mundo espiritual. Segundo, ele aprendeu sobre que o ministério é divino, mas que nós somos humanos. Terceiro, ele aprendeu a lidar com seus limites, Jacques. Ele teve fome.
O deserto te ensina que você é humano, que você não é crente espiritual, que você tem fome, que você tem sede, que você chora, que você sorri, que você tem vontade, que você tem vida fluindo, pulsando dentro de você. No deserto, Jesus aprendeu que o ministério é divino, mas que ele era humano. Você tem que aprender, você é humano, você tem limites. Amém, irmãos? O que ele aprendeu no deserto? Ele aprendeu sobre os demônios e as suas tentações. Ele foi visitado por demônios, o próprio, o 01 do inferno. Foi lá bater na porta dele e disse: tu não és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir de João, enquanto estava sendo batizado por João Batista, o céu se abriu e a voz veio e disse: tu és, esse é o Filho de Deus, tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. O que é que ele ouviu? Você é meu filho. Quando chega no deserto, 40 dias depois, qual é a primeira pergunta que o diabo faz? Se você é filho de Deus, por que você não faz uma receba? Por que você não faz um receba poder aqui e transforma pedras em pães? Jesus conheceu as artimanhas do diabo no deserto, mas por fim ele aprendeu sobre a provisão de Deus no meio a essas tentações do deserto. Por quê? Porque os anjos vieram e o serviram. Deserto gera longanimidade. Depois você lê Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 18, quando Deus tirou o povo do Egito e Deus disse que não ia levar pelo caminho da terra dos filisteus, embora o caminho fosse mais rápido, mas ele preferiu levar pelo deserto. Ia demorar mais, mas para que eles não vissem a guerra e desanimassem, porque deserto é lugar de longanimidade. Salmo 119, verso 71 diz o quê? Foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Tem um ditado popular que diz que o que não te mata faz o quê com você? Te deixa mais forte, te fortalece, liberta a sua mente, desliga você do Egito, e você ainda acima de tudo vai experimentar a provisão de Deus, meu irmão. Então não trate o deserto como um lugar inútil, como um lugar que só vai para lá quem está devendo para o diabo. Não, deserto é lugar de conhecer o favor de Deus. Eu te levei para lá para quê? Para te provar. Prova não é luta, nem consequência, é para você conhecer o favor de Deus na sua vida. Eu te levei para lá para quê? Para te humilhar, não é para te maltratar. Não trate humildade como maltrato. Mateus 5,3 diz o quê? Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Meu Deus, eu preciso aprender sobre humildade. Eu preciso aprender sobre humildade. É impossível Deus fazer alguma coisa na minha vida com um coração soberbo, com um coração altivo. E quando você vê um soberbo caindo, tenha certeza, não foi o diabo que o derrubou, foi Deus. Porque Deus é que abate a soberba. Eu te levei para lá para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração. Aqui eu paro. Espera aí, o senhor está me dizendo que Deus me levou para o deserto para saber o que estava no meu coração? Então espera aí, então ele não é onisciente? Deus sabe ou não sabe o que está no teu coração? Então para que ele te levou para o deserto? Quem é que precisa saber o que está no teu coração? Quem precisa saber? É você, irmão. É você que precisa saber. Deus não precisa saber, Ele sabe. Esse papo, pastor Jacques, eu conheço teu coração. Ninguém conhece o coração do outro. Você conhece o comportamento, mas o coração você não conhece. E você julga muitas vezes pelo comportamento. Você não conhece o coração. Só quem conhece o coração de um ser humano é Deus. É o Espírito de Deus. Então quando Ele te diz, eu te levei para o deserto para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Irmãos, Ele já sabe quem você é, como você é. Quem precisa saber é você. E você não vai saber isso olhando no espelho.
Olhando no espelho, você vai saber que precisa de ir na academia. Olhando no espelho, você vai precisar saber que precisa comer melhor. Olhando no espelho, você vai precisar... Tá feio. O único lugar que você se vê na presença de Deus. Por isso Isaías dizia: ai de ti, pecador, ai de ti, prostituta, ai de ti, bebedor de vinho. Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse: ai de mim. Você só diz ai de mim quando você vê a Deus, irmãos. Quando a presença de Deus invade um lugar. Por isso que a gente está adorando a Deus. A gente estava aqui agora adorando, não estava? À medida que a gente vai entrando, não vai ficando denso. Vai ficando denso, vai ficando denso. E por que a gente cai de joelho? Por que a gente chora? Porque a gente começa a ter um encontro com a nossa realidade. E a gente diz: cara, eu nem mereço estar aqui. Eu nem mereço levantar minhas mãos para adorar o Senhor. Eu nem mereço esse lugar que Deus me deu. Eu nem mereço esse privilégio, Charles. Mas você não consegue se ver sem a presença de Deus. Você só consegue se ver na presença de Deus. Por isso que uma pessoa que não anda com Deus, ela está sempre argumento para mostrar a vida dos outros. Uma pessoa que anda com Deus, ela não toca na vida dos outros. Ela não diz ai de ti, ela diz ai de mim. Porque uma pessoa que anda com Deus, ela não vê o pecado dos outros. Esse é o melhor lugar para esconder o pecado da gente, é no pecado dos outros. Esse é o melhor lugar para esconder o problema da gente, é no problema dos outros. Então, enquanto você fala do problema alheio, você não trata os seus. E tudo que eu preciso fazer, o que é? É entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo véu que foi rasgado. Eu só preciso entrar e dizer: Jesus, eis-me aqui. Esse aqui é o Luiz Hermínio. O povo conhece o Luiz Hermínio, que eles aplaudem lá: oh meu Deus, que palavra, que unção, que poder. Mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe por que eu luto, o Senhor sabe as minhas batalhas, as minhas tentações, o Senhor sabe as minhas raivas, o Senhor conhece as minhas mazelas. Tem uns crentes que eu quero pegar eles, o Senhor sabe que eu estou a enganar eles, aleluia, o Senhor sabe. Você conhece um pregador, você conhece o pregador da internet. Você não conhece o marido, o pai. Você não conhece o filho. Você não conhece o servo de Deus. Você não conhece. Só quem conhece é Ele. Por isso, entra, irmão. Entra. Quer ter um encontro com a sua realidade? Entra. A sua identidade está nele. Por isso que é muito melhor falar dos outros. É muito melhor tocar no outro, porque a minha vida fica guardada. Irmãos, por isso que eu sempre digo e sempre vou dizer: quem sempre ataca os outros está escondendo algo de si. É a prova. Está sempre atacando os outros para tirar a sua vida do foco. Mas não é assim que diz as Escrituras. As Escrituras não dizem isso. Eu te provei, te humilhei. Eu queria saber o que estava no teu coração. E eu te deixei ter fome. Deixar ter fome. Cabe isso na sua cabeça? Mas eu sirvo a Deus, por que Deus me deixou passar necessidade? Cara, não faz sentido. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou leal. Por que Deus está me deixando passar fome? Para você saber até onde você aguenta viver sem transformar pedras em pães. Até onde você aguenta sem negociar a sua unção, sem vender o seu ministério, sem vender os seus princípios. Ah, meu Deus, Deus está te provando. Deus está te provando, o inferno está te olhando. Os demônios estão apontando para você. E Deus diz: Ele vai suportar. Ele vai suportar, Ele vai vencer. Ele vai vencer, porque eu vou dar tudo em dobro para Ele. Mas Ele vai vencer. Deus jogou todas as suas fichas em Jó. Deus apostou pesado em Jó. E Deus disse: Ele vai vencer. Pode provar. Toca em tudo, menos na vida dele. E aquele homem venceu e conheceu a Deus não só de ouvir falar, mas seus olhos provaram quem Deus era. Então se alegra no deserto, irmão.
se alegra no deserto. Meu Deus, tá, mas como é que eu me comporto no deserto? Davi te ensina. Salmo 63, versículo de 1 a 4. Davi me ensina a viver no deserto. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco de todo o coração, minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu Te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida, com os meus lábios eu Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto eu viver, a Ti em oração levantarei as minhas mãos. Como é que Davi me ensina a viver no deserto? Depois, se você ler o cabeçalho na sua Bíblia, está escrito assim: Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. A minha alma tem sede de Ti, o meu espírito Te anseia, o meu corpo Te deseja. Que ensino, irmão, que escola é essa? Eu te deixei ter fome, te provei, te humilhei. Para quê? Para te dar um maná que tu não conheces. Que maná é esse, pastor? O que é que eu preciso conhecer de Deus que eu não conheço? Ah, irmãos, Salmo 25, verso 14 diz assim: o segredo do Senhor. O Senhor é amigo dos que temem, eles lhe ensina sua aliança. A minha tradução diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhes fará saber a sua aliança. É a mesma coisa, não tem diferença. Deus tem segredos ou não tem? Todo mundo sabe dos segredos de Deus? Não. Por que uma pessoa faz a mesma coisa que a outra e para um dá certo e para outro não? Porque um anda nos segredos de Deus. E por que anda nos segredos? Porque teme a Deus. Os segredos do Senhor. Então, peraí, o senhor está dizendo que Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus faz acepção de atitudes, não de pessoas. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Está aqui. O segredo do Senhor é para os que o temem. Então tem coisas que Deus não conta para todo mundo. Tem coisas que Deus não fala para todo mundo. Tem canções que é só você que vai cantar. Tem coisas que é só você que vai fazer. Amém? Amém? Tem coisas que é só você que vai fazer. Ninguém vai fazer. Você vai, prega a mesma coisa e não funciona. Tem jogadas que é só você quem faz, não tem outro. Porque tem segredos de Deus. Tem coisas que, meu Deus, tem coisas que só Deus faz, irmão. Provérbios 22, verso 4 diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então não anule o deserto da tua vida. Te deixei passar fome para você focar no maná que tu ainda não conhece. Você acha que já sabe tudo? Não sabe não, Jacques. Tu és um cara que estuda muito. Mateus também é outro cara que estuda muito. Vandes estuda muito. Beto estudou muito. Mas eu digo para vocês, pastor Saulo, para todos vocês que estudam, eu também estudo bastante. Nós nunca aprendemos, nunca chegamos no fundo. Meu Deus, às vezes eu estou lendo, eu fico pensando, meu Deus, o que é isso? Eu fico pensando, eu vou falar disso, eu acho que nunca ninguém falou disso. Aí o ego já vem para fora, né? Filma isso, porque isso aqui vai... O Senhor disse, ei, não fecha o parênteses, porque amanhã tem mais. A fonte é inesgotável. Então não se sacie com uma revelação. Se você descobre que a fonte é inesgotável, você também se torna insaciável. Você quer sempre mais. Você quer sempre mais de Deus. O maná que tu ainda não conhece, ei, não precisa guardar não, ele vai cair de novo amanhã. Amanhã ele cai de novo, e depois da manhã ele cai de novo, e depois da manhã ele cai de novo. Fica tranquilo, amém? Não deixa apodrecer na sua mão. Todo dia é novidade de vida de Deus na sua vida. Todo dia sua empresa vai viver novidade de Deus, sua igreja vai viver novidade de Deus.
Meu Deus, todos os dias você vai garimpar nas escrituras. Deus vai falar com vocês coisas que você nunca ouviu. Você vai dizer, meu Deus, isso aqui eu nunca vi isso aqui. Deus vai te mostrar coisa ao ponto de você, por favor, tem coisas que você vai pensar assim, cara, eu estou ficando maluco. Isso aqui não faz sentido, mas para você faz. Por isso que um homem natural não discerne as coisas do Espírito. Por isso que quem anda naturalmente não vai discernir, quem anda espiritualmente não vai discernir, irmãos. Não vai dar conta. O cara está falando, ele dizia, isso é uma viagem, está viajando. Mas nós estamos viajando mesmo, irmão. É uma viagem. É uma viagem até a eternidade. É como se você tivesse invadido um outro código. É como se você tivesse entrado, sabe, num lugar eterno. Não dá para discernir, para decifrar com palavras de sabedoria humana. Não dá. Por isso que a Bíblia diz que os crentes são salvos pela loucura das nossas pregações, porque é uma loucura, irmãos. É uma loucura. Tinha um cara que estava na igreja. Aí ele estava querendo pregar para alguém, mas ele não tinha muito discernimento bíblico. Aí ele disse assim, quer ver, eu vou abrir uma palavra aqui para você. E aí foi lá, abriu a palavra, foi no meio assim da palavra, caiu na genealogia. E ele começou assim, e Abraão era pai de Isaac, Isaac de Jacó, e Jacó de tal, e tal, e tal, tal, e a pessoa ficou olhando. E ele todo preocupado, suando. Viu? E a pessoa, quando ele fechou a Bíblia, a pessoa estava chorando. A pessoa disse, meu Deus, que família grande. Eu quero esse Jesus. Eu quero entrar para essa família. Quem convence é o Espírito, irmãos. E se Ele quiser salvar você na genealogia, Ele salva. Se Ele quiser salvar você na página branca. Quando eu me converti, na minha Bíblia tinha uma página branca. Você já viu a página branca da Bíblia? Já viu? Entre Novo e Velho Testamento tinha uma página branca. Daí eu perguntei para a irmã Vanira, por que essa página branca tem aqui? Ela diz, não, porque aqui Deus ficou sem falar com a humanidade 400 anos. Eu digo, não, mas na minha Bíblia Deus não vai ficar sem falar, não. Eu peguei, irmão, com muita heresia, escrevi assim, Evangelho segundo Luiz Hermínio. Anotei pelo menos uns 20 pontos que eu queria que Deus fizesse na minha vida. Eu já estou no 14, eu acho. E eu comecei a pregar, eu vou viajar o mundo. Eu vou pregar em todos os continentes da terra. Nós vamos plantar a igreja. Evangelho escreveu Luiz Hermínio. Aleluia, na minha Bíblia o Senhor vai falar todo dia. Que 400 anos o quê? Tá doido? E fui falando, e daí eu falei para um pastor, ele disse, tu é doido, não pode fazer isso, rapaz, isso é heresia. Eu digo, meu Deus, mas é só, não, eu não vou pregar isso aqui não, mas eu vou deixar aqui. Irmão, quando eu estava debaixo de tentação, de perseguição, Satanás, sabe assim, atormentando a vida da gente, assim, deixando, assim, azucrinando a nossa casa. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu abria a Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Luiz Hermínio, porque eu sabia que o diabo conhece as Escrituras, mas a minha história ele não conhece, porque ele não é onisciente. Eu disse, Satanás, senta aí que você vai ouvir hoje sobre um rapaz que vai acontecer na vida dele e você não vai poder fazer nada para parar isso. Eu vou viajar o mundo inteiro e vou pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vou plantar a igreja no mundo inteiro. Nós vamos ganhar milhões de almas para Jesus. Nós vamos ver pessoas levantando de cadeira de roda, surdo ouvindo, cego vendo. Eu vou escrever muitos best-sellers. Senta aí, diabo, porque a minha história você não conhece. Você conhece a Bíblia, mas o que Deus vai fazer na minha vida? Então, quando você estiver atribulado, não adianta citar a Bíblia para o diabo, ele já conhece. Diga para ele, João, você é um homem de Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou abrir uma empresa, eu vou ganhar milhões, eu vou investir milhões, eu vou dar o dinheiro para o pastor Luiz construir a igreja. Tá rindo do quê? Você é para dizer amém? Mas você fica ali fazendo a campanha para ganhar coisas que já são suas, que
você não se posiciona e pega e não sabe que é seu. Está ali na fila da bênção, quando você deveria estar na fila do propósito, porque você já é um abençoado. Está ali colocando dinheiro em envelope, fazendo votos, que Deus já te entregou coisa, já é sua. E você não se posicionou e pegou. Porque você está contabilizando só o ônus. Você não contabiliza o bônus daquilo que Deus tem para você. Eu te humilhei sim, eu te provei sim, eu te deixei ter fome sim, mas estou te dando um maná que você nunca comeu, rapaz. Você está prosperando, você está, meu Deus, você está entrando em lugares que você nunca entrou. Olha para a sua vida 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você confiaria num cara que nem você? Há 10 anos atrás você confiaria numa mulher que nem você? Mas Deus te confiou, acreditou em você, na semente. Creu quando você não era nada, não era ninguém. Quando você não tinha dado fruto, só B.O., você só dava B.O. E hoje você está aqui sentado, seus filhos estão aí no seu colo, dando aleluia e glória a Deus. Aleluia, orando na hora da mesa. Hoje a gente foi almoçar em família. As menininhas do Charles e da Bruna levando, bota a mão assim, a pequenininha fecha os olhinhos, abre o outro, doida para pegar batatinha. Que princípio, irmão, que coisa linda. Você vai trocar tudo isso por prazer? Você vai tocar tudo isso porque você tem que viver a sua vida? Não, aquele que não deixar a sua vida por amor de mim não é digno de mim, diz o Senhor. Deus tem uma vida para você e não cabe nessa sua vida. Por isso você tem que deixar a sua vida para viver a vida que Deus tem para você, querido. Deus tem uma vida para você que não cabe nessa sua vida. Deus não vai se encaixar no seu modo de viver. Você tem que largar esse modo de viver. Diga para alguém que está do seu lado: você é uma geração separada e preparada. Diga: você está na escola do deserto. Diga para ele: a escola do deserto é a escola dos profetas. Não pense no deserto como algo negativo. João Batista crescia e se fortalecia no deserto. Todos precisamos deste lugar. Moisés precisou do deserto, Davi precisou de uma caverna, Paulo precisou ir para a Arábia, Elias precisou de um querite, Abraão precisou de Canaã, José precisou da cadeia. Todo mundo precisa de um lugar solitário para ficar sozinho com Deus, sem o apoio da família, sem o apoio do cônjuge, sem o apoio de ninguém. É você e Deus. É assim que se cresce. É assim que os homens e as mulheres de Deus são formados, no caráter, no coração de Cristo. Aleluia. Descansa no Senhor, irmão. Até os discípulos, se você ler Marcos capítulo 6, versículo 30 e 32, Marcos 6, 30 e 32. Olha o que diz. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse: vamos sozinho até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha e eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Fala isso para quem está do seu lado. Você precisa de um lugar para ficar sós com Deus. Você precisa de um lugar para ficar sozinho, você e Deus, isolado de tudo e de todos, sem distrações. Oh, meu Deus, pastor, mas o deserto é muito grande. O deserto só será grande se a sua adoração for pequena. Jesus só ficou 40 dias, não ficou 40 anos. Ele venceu as suas tentações. Então, resumindo, deserto é um manancial de bênção. É um manancial de bênção. Eu quero terminar aqui, irmãos. Se Deus quiser, domingo que vem eu continuo para falar da segunda parte, a bênção do deserto. Quero falar dos produtos do deserto, da romanceira, da figueira, da videira. Aleluia. Deus quer te prosperar. Tem alguém aqui nessa noite
que ainda não entregou sua vida para Cristo, deixa eu ir aí te pegar. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus? Gostaria de aceitar Jesus aqui nessa noite? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Vem cá na frente, irmão, deixa eu orar por você. Cara corajoso, aleluia, bata a palma para Jesus. Vem cá, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Como é seu nome? Valdir. Valdir? Sou de Sergipe. Do Sergipe, Valdir. Vem aceitar Jesus em Santa Catarina. Glória a Deus. Vem na chuva. Vem na chuva de moto. Glória a Deus. Deus abençoe o Valdir. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Porque tudo isso que eu estou te falando, ele é possível quando você vive uma vida com Cristo. Se você quer aceitar Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, me deixa orar por você. Deus abençoar a sua vida. Tudo bem, querido? Qual é o seu nome? Eduardo? Você é de onde, Eduardo? Eu sou de Curitibanos. Curitibanos? Mas o SOS me salvou. Faz um ano que o SOS me salvou, tá legal? É? Você estava no SOS? Glória a Deus, que bom. Dá um abraço aqui, Eduardo. Vem cá, abraça o Eduardo aqui. Quer aceitar Jesus? É mesmo, mãe? Você é a mãe dele? Vem cá, meu amor. Tudo bem? Vamos orar por eles. Vem cá. Como é o nome dele? Ele quer aceitar Jesus? Ele quer ir? Ele falou, quero ir. Tá bom, Sebastião. Vamos orar por você. Viu? As pedras estão clamando. Glória a Deus. E a criancinha estava lá o dia todo, a noite toda. Aleluia! Ah, glória a Deus! Você também? Quer aceitar Jesus? Como é o seu nome? Samuel? Um abraço. Glória a Deus, Samuel. Aí, Samuca. Samuel é presente de Deus, né? Você é da onde? Três Coroas? E tem 3 coroas lá? Tem 3 coroas lá mesmo? Aqui tem um monte de coroa. Lá tem só 3. Glória a Deus, que bom. Samuel, papai e a mamãe de Samuel estão aí? Estão ali? Ele veio por conta e risco? Glória a Deus. Eu queria que vocês viessem aqui abençoar o filho de vocês. Você viu o que você fez aí com o seu aleluia a noite toda? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Paz. Se você quer aceitar Jesus, sai do seu lugar. Hoje é a sua noite. Nós queremos orar por você, querido. E aí, Sebastião? Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Vem cá, garoto. Quero orar por vocês. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que bênção. Aqui é bom que a gente não apaga nem a luz. Para ser no claro mesmo, irmão. Para todo mundo ver. É uma decisão que eu quero. Eu quero ir lá na frente, eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Se você quer, sai do seu lugar e vem aqui para frente, deixa a gente orar com você para a gente terminar. Glória a Jesus. Amém? Então eu vou orar com eles então. Glória a Deus. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho
Estende a sua mão para cá. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Um Jesus bem apresentado, ele é irresistível. Ele é irresistível, vários. O Jesus bem apresentado, ele é irresistível. Quem pode resistir a Cristo? Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Eu não sou disso, mas Gomes, quando você me abraçou hoje aqui na frente, eu sei que Deus te trouxe aqui por um motivo hoje. Deus tem algo na sua vida que está trancado. Deus vai acelerar. Eu vejo que eu não estou falando isso porque você é um cara conhecido, famoso. O sangue de Jesus tem poder. Eu não vivo dessa forma. Mas eu sei que você veio aqui hoje para ouvir isso. Deus tem algo que vai acelerar na sua vida nos próximos dias. Está parado, mas vai acelerar. O Senhor diz, coisas que você está esperando há muito tempo. Vai acontecer assim, vai furar a bolha e vai vir para a sua mão. Amém? E se você acha que você ganhou dinheiro no futebol, daqui por diante o que Deus tem para fazer na sua vida financeira é muito grande. Para você, para sua casa, para sua família. Eu diria que é 3 vezes mais daquilo que você já viveu no futebol. Em nome de Jesus. Só para isso que você veio aqui hoje, para ouvir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Você passou o deserto e venceu. Você superou e venceu. Por isso Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, vamos orar por essas pessoas. Jesus, pão da vida. Ah, meu Deus. Jesus, nós abençoamos essas pessoas que saíram voluntariamente dos seus lugares e vieram aqui para entregar a vida para o Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos cada uma delas. Pedimos a tua graça sobre eles, Pai. Pedimos a tua unção sobre eles, Pai. Pedimos que o Senhor estenda a mão sobre cada um deles. O Senhor arranque todas as obras do inferno contra a vida deles. Todos os espíritos de morte, todos os demônios que querem destruir a vida deles, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, Senhor, eles são teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós arrancamos toda a sentença de morte contra as vossas vidas. Nós arrancamos toda a prisão no mundo espiritual contra as vossas vidas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós declaramos que hoje uma unção de pureza vai entrar nos vossos corações, assim como essas 2 crianças vieram para frente. Assim será na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Pastor Beto. É o Márcio, né? Pastor Beto está aqui, ele vai dar um presente para vocês. Uma lembrança para você levar para casa. Vai lá, Samuca, vai lá. Pega lá. Vai lá vocês também. E eu quero terminar o culto orando por todos vocês. Vem aqui na frente, sai do seu lugar, se você puder. Jesus, pão da vida. Pode chegar mais para frente, fique à vontade. Príncipe da paz, Jesus,
Então, se eu pudesse terminar com uma palavra, eu diria: lembra-te por todo o caminho que o Senhor te fez passar, para te humilhar, para te provar, para te deixar ter fome, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Mas depois, diga comigo, mas depois, mas depois Ele te deu um maná que tu ainda não conhecias, nem teus pais conheceram, para te dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão da vida é Cristo, o pão da vida é Jesus. Sim, Jesus, pão da vida, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Jesus, pão da vida, maravilhoso conselheiro. Te amo, Jesus. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor, meu amigo, meu Senhor. Quero orar por você, irmão. Minha oração é que você tenha uma semana abençoada de encontros sobrenaturais com a eternidade, de encontros sobrenaturais com a glória de Jesus. Que a graça de Deus desça sobre sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Que você celebre a vida como Jesus deseja que você celebre. Que você celebre a vida, que você estabeleça as suas prioridades, para não precisar viver em necessidade, e que seus desejos estejam na mão do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se os desejos foi Ele quem colocou em você, todo desejo que Jesus colocou em você, Ele vai satisfazer. O que não foi Ele que colocou, o deserto vai se encarregar de tirar de você. Em nome de Jesus eu oro para que a sua mente e o seu coração sincronize na presença de Deus. Eu oro para que o ventre criativo da sua mente e do seu coração pense em Cristo o dia inteiro. Reine com Cristo o dia inteiro. Eu oro por saúde divina para você. Eu oro para que você tenha longevidade para ver a prosperidade das suas gerações posteriores. E quando você tiver velhinho ou velhinha sentadinho numa cadeirinha de balanço lá na sua casa, você olhe para a sua prole, olhe para a sua família e diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que me guardou, que me protegeu. Que você sempre dê a honra para o Senhor. Eu tenho isso porque foi o Senhor quem me deu. Eu sou assim porque o Senhor me abençoou. Eu fiquei inteligente e sábio porque o Senhor me abençoou. Esse carro o Senhor me ajudou a ter. Essa casa foi o Senhor que me entregou. Essa empresa, esses negócios. Para que você nunca se esqueça e que de fato você nunca deixe Jesus para trás. Que de fato você nunca pare de adorar o Senhor. Aleluia. Deus tem prazer de te levar para esse ambiente. Ele vai sim te prosperar, mas vai prosperar a tua alma primeiro. Pai, eu oro para que essa geração seja uma geração, Senhor Deus, guardada, preparada na tua escola, na escola dos profetas do deserto. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres destemidos, determinados, Senhor, para viver contigo como uma vida sacrificial a Ti. Uma vida rendida aos teus pés, Senhor. Como nós cantamos aqui hoje: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho aos teus pés. Senhor, nos ensina a viver com o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Nós não vamos esquecer disso, Senhor. Esse ano nós não vamos esquecer disso, Senhor. O teu Espírito vai nos lembrar, e de fato nós não vamos deixar o Senhor para trás. E não é o nosso braço que nos deu poder para adquirir essa riqueza.
Foi o Senhor que nos deu poder. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém.